Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, deixa a minha voz parecida com a do Cid Moreira. Ele já foi, mas ele deixou o legado da voz. Tá bom? Deixa a minha voz parecida, não tem problema. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta quarta-feira profética, né? Ontem eu ministrei na igreja Manaim e ministrei sobre ferreiros, lá de Zacarias, e que está lá em Zacarias capítulo 1, quando Zacarias viu 4 chifres, representando nações, autoridades, que dispersaram, que arrebentaram com Israel. E quando Zacarias olhou, e agora? Aí o Senhor disse, olha ali, 4 ferreiros. E é uma aroeira gostosa. Mas veio ao meu coração uma outra coisa. Então eu sentei ali no cantinho, lá fora, e dei uma rabiscada, né? E nós vamos então degustar sobre o mover profético. Tem alguém nos visitando que não congrega aqui, que não é membro desta igreja, que não é evangélico? Tem alguém? Quantos são desta igreja, congregam aqui? Diga amém. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25, versículo 19 em diante. Gênesis, capítulo 25. Bem, a minha Bíblia é Almeida, revista e atualizada, né? Amém? Está aqui, ó. A minha diz assim, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Os irmãos acharam? Amém? Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Tem muito eco, tira o eco da minha voz. E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Amém? Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho querido, aqui está a tua palavra. E nós temos a convicção no Senhor. E cada culto que oferecemos ao Senhor, o Senhor recebe. O Senhor recebe o louvor, o Senhor recebe a adoração. E o Senhor, na sua graça,
manifesta a revelação da sua palavra. Pai, que esta palavra seja um deguste ao meu coração, ao coração de cada um aqui. Nós te prometemos com todas as letras que a honra e a glória nós daremos a ti, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Preciso de um tangedor, pode ser pelo som, pode ser ao vivo, não tem problema. Entendeu? Pode trazer aí o irmão Cristiano aqui, mas pode ser o pastor Antônio Cirilo, não tem problema não. Que seja um tangedor. Amém? Meus amados, aqui nós temos o nascimento da geração ou das gerações que impactariam o mundo. E nós aprendemos através tanto do nascimento de Isaac, como do nascimento dos filhos de Isaac. Nós aprendemos lições profundas sobre como a igreja começa e como é a sua jornada. Por exemplo, nós aprendemos em Abraão que o nascimento de Isaac só aconteceu depois de plena velhice de Abraão. Depois que Sara já não tinha mais condições físicas, biológicas, vamos dizer assim, né? Para gerar. Por que Deus fez aquilo com Sara? Deixou ela perder o tempo de gerar para gerar. Por que Deus fez com Isaac? Quando prometeu que Isaac dele sairiam nações, e quando ele casou, a sua esposa era estéril. E ele não ia fazer o que seu pai fez quando Abraão gerou com H a Ismael. Isaac aprendeu com Abraão e disse: não haverá nenhum H aqui na minha casa. É Rebeca. E pronto. O que isso tem a ver com mover profético? Tem tudo a ver. Porque aprendemos que estas sementes, que foram estas pessoas plantadas para daqui surgir a igreja, elas dependeram completamente de um milagre. Isaac só nasceu porque o Senhor abriu a madre de Sara. E Jacó e Esaú só nasceram porque Deus abriu a madre de Rebeca. O que isso tem a ver com a igreja? Nós só geramos discípulos se o Senhor abrir a nossa madre. Eu estou falando madre no sentido espiritual, amém? Se o Senhor não abrir a madre, nós podemos encher este auditório de pessoas amáveis. Nós podemos encher esse auditório de pessoas hábeis. No entanto, se o Senhor não abrir a madre, estas pessoas não perseverarão. Estas pessoas brigarão como crianças quando estão juntas. Se arranharão. Uns se intrigarão com outros. Uns terão ciúme de outros.
uns se sentirão superiores a outros, uns se sentirão inferiores a outros, uns se sentirão antipatizados de outros, uns não suportarão outros, uns criticarão a forma de vestir de outros, uns criticarão a si mesmo, uns se sentirão, isolados, outros se sentirão aparecidos demais. E esse conflito de meninos, muitas vezes, tem uma causa: a madre não foi aberta. Foram filhos produzidos nas trompas e não no útero. Agora eu me lembro do pastor René Terranova. Naquelas décadas de 90, ele dizia: precisamos gerar discípulos no útero e não nas trompas. Abraão, por exemplo, quando na sua jornada o Senhor lhe mudou o nome e disse: você não será mais chamado Abrão, e sim Abraão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão, pai de multidão. A gente aprende que o mover profético sempre leva para além dos muros, além das quatro paredes, além das nossas limitações. Uma característica do mover profético em nossas vidas é nos levar para além das fronteiras, além dos limites. Abraão construiu toda a sua vida cultural limitado aos seus servos, à sua tenda. E o Senhor disse: vou mudar seu nome. Mudar o nome é muito mais que mudar uma legenda. É muito mais do que dizer assim: olha, o meu nome agora não é mais Abrão, é Abraão. É mudar o desígnio. É ampliar a chamada. Você acha que você foi chamado só para o que você já faz? Pergunte para alguém ao seu lado: você acha que você foi chamado só para o que você já faz? Dois, eu coloquei o você acha. A segunda, você tem certeza que você foi chamado para fazer apenas o que você faz? Faça essa segunda pergunta para a pessoa. Você tem certeza? Pergunte, tem vergonha não. É para chocar mesmo. Você tem certeza que você foi chamado apenas para fazer o que você faz? Eu estou pregando para mim também, porque essa mensagem está brotando. Não tem nada escrito aí sobre isso não. Você tem certeza? Ah, pastor, quem sabe é Deus. Sim, quem sabe é Deus. E Abraão podia muito bem descansar nisso, quem sabe é Deus. Aí o Senhor disse: ei, o seu nome é Abraão. Ou seja, amplie a sua visão, amplie o seu olhar, olha para a imensidão, olha para a expansão. O mover profético deve nos levar para
a expansão. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é infinito. Você tem certeza que o que você faz é apenas o que o Senhor te chamou para fazer? Pegou, né? E se eu fosse aqui pedir para você levantar a mão, eu não vou. Eu vou resguardar você e a mim. Pastor Plácido, o que eu faço é apenas o que o Senhor me mandou para fazer. Ele disse que o meu limite é daqui para cá. E é isso aqui. Então o Senhor me mandou fazer isso aqui, é nisso que eu vivo, é nisso que eu respiro, é nisso que eu sonho, esta é a minha jornada. Se foi, amém, eu não estou aqui. Eu não estou aqui te conjurando, nem te reprovando, não. Eu só estou dizendo que eu preciso compreender, eu preciso perceber o que o Senhor me deu de limite. Para onde o mover profético, até onde ele me leva. Abraão, o nome se tornou pai de multidão. Agora preste bem atenção. Quando Deus mudou o nome de Abraão, Isaac ainda não tinha nascido. Você está entendendo? Os irmãos aqui no meio, lá atrás, estão entendendo? Amém? Lá atrás, aqui no meio, estão entendendo? Amém. Agora, veja bem, Abraão tinha uma centena de servos. E vem comigo, no dia seguinte, os servos vão falar com ele sobre a água para os camelos, a água para o gado, a água para os carneiros, e fora o alimento, e tá uma grande fazenda, mesmo na sua jornada. E ele chega, seu Abraão, seu Abrão. O que ele respondia? Ei, peraí. Eu não sou mais Abrão. Eu sou Abraão. Seu Abrão. Desculpa, seu Abraão. E o que significa esse novo nome? Eu sou pai de multidão. Isso é mover profético. Ei, quando você for falar com o seu Abrão, não é mais Abrão, não. O nome dele agora é Abraão. Oxente, e o que significa esse nome? Pai de multidão. Mas a esposa dele já passou dos 70. E ele já passou dos 80. Nem por ele, mas por ela. Que multidão. Foi o Senhor que disse. Ei, o meu limite e o teu limite não é definido pela idade. Diga assim, o meu limite não é definido pela idade que tenho. Ei, o meu limite e o teu limite não é definido pela situação financeira. Diga comigo, o meu limite não é definido pela situação financeira, mas pelo que o Senhor diz. Foi o Senhor que disse, você é pai de multidão. E no dia seguinte ele já estava dizendo, ei, eu sou pai de multidão. O mover profético move as palavras antes
da realidade física. Vou repetir. O mover profético move primeiro as palavras antes da concretização do que as palavras significam. Agora me lembra o testemunho do Dave Yangshu, na década de 60, quando ele pedia a Deus uma bicicleta e uma mesa. Porque ele estudava para fazer a pregação, ele sentava no chão. Ele não tinha uma mesa. A igreja não tinha condições de comprar uma cadeira de escritório para ele. Você está entendendo? E ele começou a clamar ao Senhor: Senhor, me dá uma mesa, me dá uma cadeira. E o Senhor disse: pois eu vou lhe dar a mesa e a cadeira. No dia seguinte, na reunião na igreja, ele disse: irmãos, o Senhor me deu uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. E os jovens disseram: ô pastor, que coisa boa, a gente queria ver a bicicleta. E na ida para casa, o que ele tinha recebido ainda? Nada. Apenas uma convicção do Senhor. E quando chegou em casa, os jovens: cadê, pastor, a mesa? Cadê a cadeira? Que era a cadeira que ele queria, cadeira que girasse, né? Cadê a bicicleta? E o Senhor já tinha dado a resposta no coração dele. Ele disse: jovens, quando você estava na barriga da sua mãe, as pessoas te viam? Disse: não, você não estava na barriga? Estava. Ela não estava grávida? Estava. Pois eu estou grávido. Eu estou grávido de uma mesa, de uma cadeira giratória e de uma bicicleta. Aquilo virou chacota. Olha, o nosso pastor está grávido. Pastor, quando é que vai nascer? Não demorou muito. O casal de americanos, nós estamos falando de uma Coreia da década de 50, destroçada pela guerra, destroçada pela miséria. Estamos falando de um pastor que não tinha uma cadeira para sentar, não tinha uma mesa para escrever, e queria muito uma bicicleta para visitar os irmãos. E um missionário americano estava voltando para os Estados Unidos e disse: pastor, aqui está uma bicicleta americana, de fabricação americana. Estou falando da Coreia do Sul. Aqui está uma mesa e a minha cadeira giratória é sua. Qual o segredo? É que aquele homem, ele foi primeiro movido na linguagem. O mover profético move, antes de tudo, a nossa linguagem. Ah, pastor, move a fé? Claro que a fé é quem vai mexer com a linguagem. Ah, pastor, move a intimidade? Claro, a intimidade vai mover com a fé, que vai mover com a linguagem. Abraão contagiou os seus servos, toda a população que estava com ele, e a partir dali, onde chegava: qual o seu nome, Senhor? O meu nome é Abraão. Eu sou pai de multidão. Quando não havia um filho ainda nascido. O Senhor estava ensinando a Abraão, ensinando a mim, ensinando a você, que é andar conforme a minha vontade, que é andar da forma que eu quero, da forma que eu gosto. Ande no mover profético. Aprenda a andar no mover profético. E aquele homem, para concluir o testemunho dele,
ele pegou uma fita de medir. Eu não sei se foi uma fita ou foi aquele metro de plástico. Eu estou na década de 50, não sei se tinha medida de plástico. E ele foi a maior igreja, o maior templo da cidade dele. E era uma igreja presbiteriana. E ele mediu o comprimento e a largura e o comprimento. E disse: Senhor, eu estou medindo essa igreja porque eu quero que o Senhor me dê a maior igreja da Coreia. Sabe o que o Senhor disse? Não, não vou te dar a maior igreja da Coreia, vou te dar a maior igreja do mundo. Vou te dar a maior igreja do mundo. Porque ele entendeu que precisava andar no mover profético. E esta jornada é para mim, é para você. Olha agora, olha Rebeca, olha o que acontece. Isaac casou com 40 anos e agora ele espera o que o Senhor havia prometido a Abraão. Abraão, de ti vai sair nações. Primeiro ano de casado, como eu gosto de falar, uma fala aqui da irmã, que ela já até faleceu, é claro que ela faleceu, a mãe do Gama, nem mode coisa. Pastor Arnoldo gosta dessa expressão. Primeiro ano, nem mode coisa. Segundo ano, nem mode coisa. 10 anos se passaram. Aquela mulher deve ter experimentado todos os remédios da sua época. E nós estamos falando de remédio naquela época de folha, de raiz. Todos os remédios ela experimentou e nada aconteceu com seu útero. O que nós entendemos? Que o mover profético, ele se move antes de tudo no espiritual, através dos joelhos, através do quebrantamento. Quer um exemplo? Nós vamos aqui fazer um culto, e todo culto nós vamos oferecer aqui. Eu lembro de uma época atrás aqui, que após o culto tinha aqui uma mesa farta, no culto da quarta. Eu mesmo preguei algumas vezes nesse culto, que tinha uma mesa farta aqui. Quem lembra disso? Você lembra, né? Vamos oferecer, sabe assim, um banquete. E vai dar certo. O mover profético, ele dispensa o banquete natural, porque o mover profético precisa mexer aqui dentro e não aqui. Eu não estou dizendo que a barriga não é interessante, claro que sim. Quem não quer, né? Mas não é. A obra, o reino, não começa pela barriga, mas pelo coração, no espírito. Isaac, Rebeca deve ter provado todos os tipos de remédio da época. Então ela achou uma saída, ela e Isaac. Minha filha, a saída está no Senhor. E o caminho é o joelho. Não mudou. Eu tenho um pequeno grupo. E lá eu ofereço suco. Lá eu ofereço bolo. Lá eu faço janta. Lá é ótimo. Isso eu não estou reprovando isso, pelo amor de Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Não estou dizendo que está errado, não.
Mas antes do suco, antes do bolo, antes da comida, antes do banquete, antes do refrigerante, é imprescindível o mover profético. Se não houver o mover profético, você não segura as pessoas. Elas virão no evento, elas virão na festa, elas virão no congresso, mas elas não suportarão o vento e a tempestade. Quando Rebeca começou a buscar o Senhor, o Senhor prometeu que o meu marido seria pai de nações. Cadê a promessa? Todo mover profético precisa ser fundamentado nas promessas do Senhor. Eu estou numa situação, eu não sei nem como orar. Ora, fundamentado nas promessas do Senhor. Deus zela em cumprir a sua palavra. Se você colocar as promessas do Senhor em evidência, é impossível ele não responder. Ele vai responder. E Rebeca, não está detalhado, mas eu acredito que ela, o Senhor prometeu ao pai do Isaac, a Abraão. O Senhor até mudou o nome dele para pai de multidão. E o Senhor, e até agora, só tem ele. Cadê a multidão? Senhor, e eu sou a esposa do Isaac. E cadê a multidão? Quantos anos ela orou? Alguém lembra? 20 anos. Tem alguém com 20 anos aqui? Oh? Tem ninguém com 20 anos aqui? Uau! Eu tenho 20 anos num terço, que eu fiz 60, né? Então eu tenho 3 vezes 20. Meu pai vai fazer 90 agora no dia 16 de setembro. Eu fiz 60, então eu fiz 3 vezes 20. Escute, 20 anos, o mover profético requer perseverança. Persevera. Eu já orei. Eu já intercedi. Ora, Isaac não orou 1 ano, não orou 5, não orou 6. Ele orou quantos? Ele orou 20 anos. Aí aconteceu um milagre. Ela concebeu. Depois que ela concebe, vem um problema. Ela sentia uma angústia no seu útero. E nós estamos falando de uma época que não havia ultrassom, não havia médico. Todo conhecimento era um conhecimento, vamos dizer assim, do senso comum. Ei, toma esse chá bem aqui. E quando havia uma angústia no seu útero, ela fez o que de novo? Foi para o joelho. Toda angústia, ela é passível de ser bem resolvida quando os joelhos entram em ação. Quanta gente hoje usa para resolver suas angústias no desabafo do WhatsApp? Não funciona.
O princípio é o mesmo. Rebeca, ela entendeu que aquilo ali não ia resolver sair falando para a vizinhança: ô minha irmã, eu não sei o que está acontecendo. Olha, eu passei 20 anos orando, eu lutei tanto e agora eu não aguento. Meu Deus, eu quero morrer. Sabe para onde ela foi dizer: Senhor, eu lutei 20 anos, vale a pena viver? Ela disse nos joelhos. Para onde você leva os seus grandes conflitos? Para onde vai as suas grandes ansiedades? Pastor, eu não devo sentar com alguém? Deve, é bíblico. Um ombro amigo não tem preço, né? Um ombro amigo não tem preço. Eu só estou dizendo que um ombro amigo jamais vai substituir os joelhos. E quando ela clama, o Senhor responde. Porque o Senhor sempre responde. A palavra do Senhor diz que Ele não despreza um coração quebrantado. E aqui Ele diz para ela: 2 nações há no teu útero. Uau! A lógica natural era dizer o quê? Olha, tem 2 bebês aí problemáticos. Tem 2 fetos aí, menina do céu. Olha, tem 2 machos aí dentro que profeticamente eles já estão brigando aí. Ele não disse tem 2 bebês. Ele não disse tem 2 machos. Ou tem 2 meninos. Tem 2 crianças. Tem 2 fetos. Poderia. Ah, pastor, a palavra feto não havia. Mas havia a palavra criança. Tem 2 crianças. Tem 2 meninos. Tem 2 homens. Tem gêmeos. O Senhor não falou assim. Ele disse o quê? Tem 2 nações. 2 nações que estão aí em conflito. Meu Deus, que lição maravilhosa. Rebeca não imaginava que eram gêmeos. Ela nunca imaginou que o Senhor ia dizer: tem nações. Sabe o que significa para nós? Há coisas grandes dentro de você para ser trazido à existência. Deus tem coisas maiores que você nem imagina, mas que para trazer, para vir à luz, exige persistência, exige joelhos. Talvez você não está no lugar que o Senhor já escreveu para você, porque está faltando o que não faltou em Rebeca. Em Rebeca não faltou joelhos. E quando veio, ela imaginou que era apenas 2 fetos. Claro, literalmente, eram 2 fetos. Mas profeticamente eram 2 nações. 2 nações em conflitos. E que esse conflito seria por muito tempo. O que nós aprendemos é que o mover profético não é água com açúcar. O mover profético não é algodão doce. É isso que nós queremos. Queremos que tudo seja no algodão doce. Mas essa não é a realidade. A realidade é que há toda uma batalha.
quando o Senhor diz: há duas nações no teu ventre. Irmão Cristiano, o meu tangedor não apareceu hoje. Que coisa, né? Hoje faltou um tangedor. Tudo bem. Nem no sono teve tangedor. Mas tudo bem. Escute. Talvez é para vocês ouvirem sem tangedor mesmo. É o feijão e o arroz sem caldo. Mas chegar bem. Escute. Quando Jacó e Esaú nascem, o Jacó era gêmeo. A gente diz assim: o Jacó era mais novo. Ora, se um vem atrás do outro, qual a distância temporal de Jacó para Esaú? Nenhuma. Eles eram gêmeos. O mesmo bolo de aniversário partia bem no meio. A diferença de segundos é que o Esaú foi primeiro e o Jacó vem atrás. Mas como ele nasceu, a mãozinha do tamanho, sabe, tão pequenininha, mas segurando o calcanharzinho do irmão. Nós estamos falando de dois recém-nascidos que cabem na palma de duas mãos. Estou falando de duas crianças há um dia de nascida. Pesa mais ou menos quantos quilos cada uma? 2, 3 quilos, né? 4. E naquela antiguidade devia ser nessa faixa de 2, 3 quilos. Mas havia um mover profético no nascer. Sabe o que a gente aprende? Comece, ainda que seja como um bebê, ainda que você seja espiritualmente como um feto. Não sabe nada, é tão pequeno, é tão indefeso. Mas já nasça, já comece dentro de um mover profético. Sabe o que significa a palavra Jacó? Agarrador de calcanhares. Já nasceu ali, agarrando o calcanhar. Agarrar um calcanhar fazia menção, a lembrança daquilo que o Senhor prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o calcanhar. Jacó já nasce segurando o calcanhar, dizendo, sabe, o inimigo na minha vida, eu tenho o domínio sobre ele. A situação difícil na minha vida, eu tenho o controle sobre ela. O calcanhar não está do meu adversário, está na minha mão. E na mão significa estar no meu domínio. E foi uma coisa que o Senhor nos deu. Domínio. O que você está fazendo diante do calcanhar do inimigo? O Senhor diz: pega, derruba. Eu não consigo porque, sabe, está difícil, eu não tenho condições, eu tenho muito problema. Ei, agarra o calcanhar dessa situação. Ande no mover profético. Mas um dia, o Senhor também mudou o nome de Jacó. Mas mesmo assim, Jacó nunca perdeu o nome de Jacó. Abraão nunca mais foi chamado de Abrão. Mas Jacó sempre foi chamado de Jacó e de Israel. Quer a prova? O Senhor dos Exércitos está conosco? Está lá em Salmos.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que que o nome Jacó não desapareceu? Talvez pelo significado. Nunca deixe de agarrar o calcanhar do seu inimigo. Nunca perca para o inimigo. Você tem a autoridade profética para dominá-lo. E o que você está fazendo como derrotado? Eu tenho quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Pronto, já encerrou, né? Eu já vi aqui que já encerrou. Essa foi a grande diferença de Davi para todo o exército. Porque um gigante afrontava, o gigante humilhava, o povo se assombrava. Eu acho que ali o mato ficou pouco para tanta gente com diarreia, com medo. Mas quando Davi chegou, ele disse, mas o Senhor disse que o nosso inimigo é para a gente segurar no calcanhar dele. Deixa eu segurar o calcanhar desse gigante. E a gente sabe o que aconteceu. Qual foi a diferença? A convicção de que no mover profético, o calcanhar do meu inimigo está no meu domínio. Como a igreja é vencedora? No mover profético. A igreja não é vencedora pela estrutura física que ela tem. O povo não gosta de... O povo não tem nenhum interesse em morar num templo evangélico. E nenhum interesse em ficar todo domingo, toda quarta, a um templo evangélico. Mesmo que tenha ar-condicionado. Mas o mover profético, sim. Ele é atraído. E essa noite, o resumo dessa mensagem é: não podemos deixar de andar dentro desse mover. E o que é o mover profético? É o mover em que eu dependo do Senhor. É que o Senhor me chamou e eu sei que Ele tem mais. O Senhor me chamou e o limite não é o meu, é o limite dele. E eu preciso experimentar mais, porque Ele tem mais para mim. Amém? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem mais. O mover profético, ele avança no limite de Deus. Quando o Senhor deu o limite do que ele ia dar para Abraão, ele disse assim, do Egito ao Eufrates. Do Nilo, aliás, do rio do Egito ao Eufrates. Se você for para o professor Google, a distância do Egito para o Eufrates, Babilônia, é de mais de 1.400 quilômetros. E olha que de Teresina a Corrente no Piauí é uma distância de 900 quilômetros. Daqui para Belém do Pará, a distância é de 900 quilômetros. O Senhor disse, eu vou dar muito mais do que essa distância para vocês. Eu vou dar do rio até o Eufrates. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma condição financeira. E o Senhor disse, eu vou te levar até a Itália. Sabe qual é a distância de Jerusalém para Itália, para Roma?
4.000 quilômetros. Eu estou falando de um tempo que não tinha carro, não tinha motor, não tinha avião, não tinha bicicleta, era jumento, barco, sem motor. E o Senhor disse, o seu limite é 4.000 quilômetros. Só para você ter uma ideia, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ficava distante de Jerusalém 1.144 quilômetros. E o Senhor disse, eu vou te dar muito mais. Eu vou dobrar. Eu vou triplicar. Eu vou quadriplicar. E Paulo nem questionou como é que eu vou de Jerusalém para Roma se o navio pega em 5 meses de viagem, movido a vento. Você está entendendo? Como é que eu vou pagar uma passagem de navio e passar 4 a 5 meses almoçando e jantando nesse navio? Com que dinheiro? Aí o Senhor disse, deixa comigo. Ele foi como prisioneiro federal, o império pagando tudo para ele. A passagem, a despesa, a segurança. E quando chegou em Roma, o governo federal, na época o império, deu uma casa para ele. E 2 anos ali ainda botou um guarda na porta para vigiar. E os irmãos entravam ali dentro e saía, entrava e saía. Acho que nenhum guarda conseguiu se sustentar e se converteu também. Ei, o meu limite, o teu limite é dele. Não há impossível para ele. Aprenda a andar no mover profético. Para de ser natural. Para de olhar as circunstâncias. Eu vou, como é que eu vou? Oxente. Para finalizar, quando o Senhor disse em Ageu, lá no livro de Ageu, só tem 2 capítulos. Ageu tem quantos capítulos? Vou encerrar aqui. Só tem 2 capítulos. O primeiro capítulo só tem 15 versículos. O segundo capítulo só tem 23 versículos. E o Senhor disse, Ageu, disse o povo para construir uma casa para mim. Aí eles disseram, mas a gente não tem ouro, a gente não tem prata. Quem somos nós? Salomão é que tinha uma montanha de ouro que o Davi deixou, uma montanha de prata. Para Salomão foi fácil. E o Senhor disse, e por que não sobe esse monte bem aí? E traz madeira, e constrói minha casa, e a minha glória, porção dobrada. A glória vai ser maior. Porque eu sou dono da prata e do ouro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se eu quiser, eu faço aparecer uma mina de ouro bem aqui. Isso não é problema. O que eu quero é a sua disposição e que você entenda que o limite é o meu, não é o seu. Ande no mover profético. Feche seus olhos. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia! 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 Ei, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Paizinho querido, em nome de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, nessa noite. Perdoa-nos, Senhor, porque nós, quantas vezes saímos do mover profético e entramos no mover natural, movido pelas circunstâncias, movido pelo que vemos, movido pelo que apalpamos. Mas o Senhor nos ensina pelos testemunhos, pela nuvem de testemunhas na sua palavra e na história da igreja, que devemos aprender a andar no mover profético. Oh Senhor, abre o nosso entendimento. Abre o Senhor o entendimento desta igreja. Pai, desde o menor até o maior, desde quem está lá na porta até aqui no altar, a andar e a viver no mover profético, porque esta é a tua vontade, Pai, no mover profético, para que nós possamos entender e viver o limite que o Senhor designou, que o Senhor escreveu, que o Senhor determinou, e não no nosso limite, porque o nosso limite, Senhor, depende das circunstâncias, mas no limite do Senhor, as circunstâncias são do Senhor. Abre, Senhor, o entendimento da tua igreja, que cada um aqui viva esta jornada, a jornada do mover profético, e o teu nome seja glorificado, Senhor, no poderoso nome de Jesus. E esta igreja diz amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!